a nossa casa, ao nosso lar. Nós vamos falar hoje sobre influenciação. Desde que o mundo é mundo, né? Nós, espíritos, reencarnamos e reencarnamos e reencarnamos e vamos cometendo muitos erros e vamos acertando pouco. E nós temos a convivência conosco de muita gente que gosta da gente e muita gente que não gosta da gente. E depende então de nós a quem darmos ouvidos, a quem darmos atenção. Se nós nos ligarmos em pessoas que estão fazendo fofoca, que estão falando mal dos outros, então nós vamos tendo sintonia com as pessoas que nos amam e as pessoas que não nos amam. E as coisas não são assim, vem o capeta e nos envolve e nós vamos fazer coisas erradas, certo? Vem o demônio e aparece na nossa frente e vai colocando os buracos para a gente tropeçar. O que acontece é que nós damos ouvido, nós damos atenção a tudo que é coisa ruim. A gente olha uma parede enorme e branca, mas tem um pontinho preto, a gente vai falar do pontinho preto. Porque a nossa escola, a nossa atenção vai para o que é diferente. E muitas vezes nós vamos para o lado de crítica, de apontar os erros dos outros, esquecendo que nós também somos falhos, que nós também somos imperfeitos. E aos poucos, esses irmãozinhos vão colocando ideias na nossa cabeça, vão sussurrando nos nossos ouvidos, ideias de tristeza, de desamparo, ideias de solidão, de recolhimento, de reclusão. E a pandemia veio piorar ainda mais essa situação. Porque durante esses 2 anos que teve de crise, muitos de nós ficaram reclusos, não conseguindo trabalhar, prestando atenção em noticiários que a cada dia traziam mais tragédias, mais situações terríveis, e se influenciavam com aquelas informações e davam ouvidos aos amiguinhos de que a vida não valia a pena ser vivida, de que tudo estava ruim, de que o mundo era terrível, que não havia ninguém que prestasse, que todos nós estaríamos destinados a passar uma crise muito grande. Muitos caíram em depressão, muitos caíram em tristezas profundas, muitos começaram a ter pensamentos suicidas. Essas pessoas foram sendo influenciadas por aqueles que não gostam deles, por aqueles que não querem o seu sucesso, não querem que vençam esta encarnação, não querem que voltem melhor para lá do que vieram. E é uma situação tão comum hoje em dia. A cada dia você vê mais gente desesperançada, mais gente cometendo. Não é que é mais gente, a gente fica sabendo de mais gente, porque a comunicação hoje é instantânea. A coisa acontece na China, a gente sabe, a coisa acontece no Egito, a gente sabe, a coisa acontece em Serquilho, a gente sabe. Então, antes a gente tinha nosso círculo de convivência
praticamente familiar no bairro, um pouco na cidade, às vezes algumas notícias do Estado, do Brasil, algumas do mundo, mas hoje é o tempo inteiro, do mundo inteiro. E se nós não estivermos atentos àquilo que nós recebemos, nós vamos caindo nessa rede de energias negativas, nesse mar de pessimismo, nesse propício a achar que não vale a pena estar vivo. Isso não é coisa apenas de pessoas que não têm Jesus no coração. Tem católicos pensando em se suicidar e se suicidando. Tem evangélicos pensando em se suicidar e se suicidando. Tem espíritas pensando em se suicidar e se suicidando. Não é que eles não tenham Jesus no coração, eles estão simplesmente cegos. Cegos para as consequências dos atos que estão cometendo. Na noite mais escura da vida da gente, Jesus acende uma vela. Essa velinha, essa chama pequena, chama-se esperança, chama-se fé, chama-se confiança de que Deus sabe o que faz e que nós vamos atravessar todas as dificuldades e vamos sair mais fortes do outro lado. Quando a gente está no meio do buraco, a gente acha que não tem saída, que não tem fim, mas do meio para frente é só subida. Cada dia que passa, a gente vê pessoas que deveriam de raciocinar, de pensar o que é que eu estou colocando para mim, para os meus filhos, para a minha família, e age como se não tivesse amanhã, se não houvesse consequências dos nossos atos. Quando a gente toma uma atitude dessas equivocadas, a gente vai para o lado de lá e vamos, por lei de afinidade, responder a todos os momentos que nós causamos o mal. E principalmente o mal a nós mesmos. Porque nós, vamos supor, temos 40 anos e estávamos programados para viver mais 40, chegar aos 80 anos. Em um dado momento eu fico cego, fico sem ter como um amparo familiar, os meus negócios fracassam, a minha vida se torna apenas derrota, apenas momentos difíceis, desagradáveis, tristes. Em vez de eu me segurar com Jesus, com a fé, com a esperança, com a sabedoria dele, de que amanhã o sol nasce de novo, eu entro em desespero e faço uma tentativa de suicídio ou até cometo suicídio. Esse é um dos crimes maiores que o ser humano pode fazer contra ele mesmo. Porque ele não só deixa de cumprir aquilo que ele veio programado para fazer, como ele agrava a situação dele, porque ele vai danificar o perispírito dele, ele vai danificar o corpo espiritual dele. E durante esses 40 anos que ele teria ainda de viver, ele vai sofrer. Todos os dias ele vai reviver o ato de se suicidar, o ato de falecer. Ah, mas não há então misericórdia divina? A pessoa se arrependendo, a pessoa buscando socorro, os parentes orando bastante por ele,
pedindo que Deus ilumine, que Deus o ampare, ele vai sendo envolvido em amor, ele vai se sintonizando com essas coisas e ele é socorrido. E vai demorar muito tempo para se recuperar, porque tem que refazer o seu perispírito, tem que recondicionar o seu estado mental, porque é terrível você passar por isso durante todo o dia, durante anos. É uma tortura. Fora aqueles que te perseguem o tempo inteiro dizendo que você é um suicida, que você cometeu aquele ato. Fora o desespero de você ver as pessoas que você ama, que você deixou, que não conseguiram lidar com os problemas que você não conseguiu lidar. E as consequências são grandes. As consequências são graves. Então, quando a gente traz um assunto tão triste, tão pesado, é porque a gente quer que as pessoas pensem, raciocinem, reflitam sobre esse assunto, de que não é simples, tranquilo, que eu me mato e amanhã não existe mais nada. Existe. Você é um espírito imortal. Só que você vai ter as consequências dos seus atos. Você vai ter a consequência de tudo o que você faz, de bom e de ruim. É a lei de causa e efeito. Então, quando nós vemos uma situação dessa, a gente fica muito triste. Triste não porque a gente não confia em Deus, porque a gente não acha que existe a misericórdia divina, que não existe o amor de Jesus, mas porque a pessoa desistiu de lutar. E desistir é a pior coisa que ela pode fazer, porque ela tem que reconquistar essa energia para vencer mais para frente. A próxima encarnação, as próximas encarnações podem ser muito complicadas, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto espiritualmente, por causa desses atos. Teve uma narrativa do pessoal lá do grupo da Fundação André Luiz, né, que é dona da Boa Nova, de que tinha uma criança que ela era praticamente um vegetal. Ela estava lá, nasceu e ficou o tempo inteiro na cama, e ela passou a se recusar a comer. Ela passou a se recusar a se alimentar. E aí, o pessoal lá tem um centro espírita dentro da Fundação André Luiz, né? E fizeram uma sessão e pediram que o mentor conversasse com esse espírito para ver se ele se voltava a se alimentar, que fisicamente ele não tinha comunicação, ele não tinha, mas espiritualmente ele é um espírito. Ele continua a ser um ser inteligente, uma individualidade de Deus. E ele veio, e o mentor, conversando com ele, através de um outro médium, falou: olha, você já se suicidou várias vezes, por isso que você está nesse estado. Essa é uma outra oportunidade, e agora você está querendo se matar por inanição, por fome. Isso aí vai pesar muito para você. E fizeram bastante prece por ele, tal, e daí para frente, daqui a pouco, ele começou a aceitar a alimentação e começou a melhorar. Mas vocês reparem, né, nessa narrativa, de como que é difícil, porque ele se suicidou uma vez, voltou com um problema, né, na garganta por ter ingerido ácido.
voltou com problema no ouvido por ter dado um tiro, voltou com uma insuficiência respiratória porque se enforcou, até que falaram, não, agora você vai voltar com uma condição que você não vai conseguir se suicidar. E a pessoa, o espírito, todo travado, impossibilitado de se comunicar, simplesmente ali, recebendo a dádiva da reencarnação, resolve que ia se suicidar, não se alimentando. É complicado, mas mostra que cada vez que nós fazemos um ato impensado desses, a gente complica muito, muito, muito a nossa vida. Quando a gente dá atenção para os nossos amiguinhos que não querem a nossa vitória, que não querem que nós vençamos as nossas faltas, os nossos defeitos, para que a gente não volte melhor, porque nós erramos lá atrás, nós devemos para eles. Eles se comprazem dizendo que isso é justiça, porque nós devemos para eles. E nós assumimos as consequências dos nossos atos. Então vamos agradecer a Deus toda vez que nós levantarmos, por termos mais um dia de vida, mais um dia para poder exercer o nosso livre-arbítrio, para vencer as dificuldades. Pedir que o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, possa nos colocar sob a sua influência, para que nós possamos usar o nosso livre-arbítrio da melhor maneira possível. E não adianta a gente desesperar. Amanhã vai nascer outro sol e nós vamos ter outro dia. E nós vamos perseverar e vencer. É isso que a gente tem que ter em mente, que a gente tem que pôr na nossa cabeça. Sempre vai ter algo que vai nos ajudar. E se não acabou ainda, é porque ainda não chegou o momento. Mas amanhã vai acabar e daí para frente a gente vai estar saindo do buraco. Tá? Vamos raciocinar o que a gente precisa aprender, o que nos colocou naquela situação. E quando vier uma ideiazinha, um pensamentozinho, olha, você viu o que ela falou? Olha como ela está te olhando, né? Olha o que ele disse, olha como trata você. Olha que vier esses pensamentos, você fala, não, sai fora, isso não é meu. Deixa eu ficar calmo. Faz uma prece por aqueles que te agridem, aqueles que te ofendem, para que você receba as energias boas, porque tudo que a gente doa, a gente recebe de volta. Se eu entrar na faixa desses irmãozinhos, eu vou estar captando apenas energias negativas, que vai ser deprimente, que vai ser uma energia que vai levar ao desespero. Então vamos pensar bastante sobre isso.